O que falta para você como designer, você profissional criativo, crescer na carreira, crescer no mercado? Essa é uma pergunta que você pode estar se fazendo, eu me fiz ela durante muito tempo e eu finalmente encontrei a resposta e eu quero te apresentar ela nesse vídeo. Mas antes, eu quero que você entenda o seguinte, eu não sou um designer premiado, um designer que encontrou ali uma mina de ouro e que foi indicado só pelos grandes players. Inclusive, o maior cliente que eu já atendi, que é a Bettina, ela nunca me indicou para ninguém. Então isso não me gerou grandes clientes depois dela. Mas eu quero que você entenda o seguinte, durante muito tempo da minha carreira, quando eu comecei lá em 2018, eu não sabia muito bem para onde eu estava indo, o que eu ia fazer. Eu encontrei um site chamado 20 Pila e nesse site eu comecei a vender os meus projetos ali, os meus trabalhos. Eu cobrava mais ou menos ali R$20 para fazer uma logotipo. E desde lá eu fui crescendo cada vez mais na carreira, cada vez evoluindo, a gente vai sempre evoluindo com o passar dos anos e eu sempre me questionava isso. O que é um fator decisivo para que eu continue crescendo na carreira? Eu fui percebendo então que existiu 6 pilares fundamentais para que eu conseguisse cada vez mais encontrar bons projetos, clientes que valorizam o meu trabalho e, é claro, eu também consegui gerar resultado para esses clientes de forma objetiva. Então, quais são esses 6 pilares que me levou até a fase ali que eu tinha uma carreira que eu cobrava R$20 numa logo e hoje eu cobro muito mais por isso, eu consigo vender projetos que eu realmente percebo que eu estou cobrando o valor que realmente vale e os clientes não ficam pechinchando o valor comigo, não ficam pedindo desconto. Teve até uma vez que um cliente me pediu para não dar desconto. Eu falei, olha, se você pagar à vista, eu te dou R$400 de desconto. E o cliente simplesmente não queria R$400 de desconto. Ele mandou eu sair com a minha esposa e jantar com esse dinheiro que ia dar de desconto. Então eu saí, mandei foto para ele, ele ficou até feliz depois disso. Então olha o nível de consciência, o nível de posicionamento que é possível você chegar, ao ponto de você oferecer para o cliente um desconto e ele simplesmente recusar, ele querer pagar o valor integral. Isso acontece quando você tem muito bem definido quem é o seu cliente ideal e muito bem definido qual que é o seu objetivo e qual que é o seu produto, qual que é o seu método, o que você entrega para esse cliente e qual transformação você gera para o negócio dele. E como eu falei, depois de muitos anos, desde 2018 estou no mercado criativo, no mercado de design, trabalhando com projetos desde cobrar 20, 50, 100 reais em uma logotipo, uma identidade visual, hoje cobrando muito mais por isso. Eu percebi que existiu uma repetição de 6 comportamentos que me ajudaram a destravar essa carreira criativa. Eu quero te apresentar essas 6 de forma bem simples e bem objetiva. A primeira delas é você entender os fundamentos, os princípios básicos do design. Cores, gestalt, formas, arquétipos, fontes, tipografia. É você entender o principal, é você dominar o mínimo do design. Para você ser um designer, você tem que dominar os fundamentos, dominar como que você cria aqueles projetos. E é claro também a forma que você enxerga o mundo. O designer, quando ele é contratado por uma empresa, a empresa basicamente está dizendo, olha, eu gosto da maneira que você enxerga o mundo, eu gosto como você enxerga as coisas, eu quero que você agora trabalhe para mim porque eu gosto da sua visão. Basicamente é isso, eu gosto da forma que você enxerga o mundo e a forma que você transforma esse mundo. Então, quando o cliente ele te encontra e ele contrata você, ele está contratando basicamente essa transformação. Qual que é a capacidade que você tem de transformar o negócio dele, mas também sobre o seu olhar, sobre a sua estética. Basicamente, a gente pode resumir, bem resumido, dessa maneira. Depois que você domina os fundamentos, os princípios básicos do design, é bem importante também você dominar as ferramentas que vai capacitar você a criar esses projetos. De nada adianta você dominar a teoria, mas não ir para a prática, você não executar o que você aprendeu. Então também é bem importante você dominar os princípios juntamente com as ferramentas, o Photoshop, o Illustrator, o Figma, o Notion, o Blender, diversas ferramentas que vão possibilitar você a executar aquilo que você aprendeu. Só que de nada adianta você dominar os princípios do design, você entender as ferramentas, mas e agora? O que você faz com isso? Se você esconder isso para você, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir o que você faz. Então, na terceira etapa, é muito importante você se comunicar, você mostrar para o seu cliente 3 coisas importantes que ele vai sempre se questionar. Quem que é você, o que você entende e o que você resolve. Depois que você consegue comunicar
comunicar isso no seu perfil, nas suas redes sociais, na sua produção de conteúdo de forma muito clara e muito objetiva, vai ser muito mais fácil você vender o seu próprio produto. E é aqui também que entra você metodificar, você transformar em um método, você ter processos de construção para entregar o seu trabalho. Então você tem que ter um método nessa etapa de posicionamento. Agora que você entendeu como que você comunica com esse cliente, é bem importante você dominar o portfólio, ou seja, a etapa que você coloca o seu trabalho para o mundo, a etapa que você mostra para as pessoas o seu projeto, aquilo que você criou, como que você enxerga as coisas. E o portfólio é bem importante porque é nesse momento que você, dominando algumas coisas bem importantes, vai te ajudar a se destacar no meio dos outros designers, ou seja, como você apresenta, seja no motion, seja no 3D, seja em bons mockups, você criando os seus próprios mockups. É muito importante você ter isso em mente. A forma que você mostra os seus projetos para o seu cliente é importante, porque ele vai entender também que você consegue transformar aquilo que é de forma estática, aquilo que é parado, aquilo que é um vetor, em algo animado, em algo que realmente vai comunicar nos pontos de contato de forma diferente, de uma forma mais atrativa, seja num carrossel, num 3D, numa animação, como eu falei. Então, quando eu comecei a mostrar os meus projetos dessa maneira, de forma animada, em carrosséis bem bonitos, bem atraentes, juntamente com mockups que são também ali de forma visual, uma coisa bem bonita, eu percebi que os clientes começavam a valorizar mais o meu trabalho. Dando seguimento, eu percebi que depois de ter o meu portfólio na rua, depois de ter o meu portfólio rodando e as pessoas conhecendo o meu trabalho, é uma etapa importante, a etapa de número 5. Nessa etapa consiste basicamente em você transformar o público em lead e o lead em cliente. E se você souber orquestrar muito bem essas 3 etapas na fase de captação, é praticamente impossível você ficar sem clientes. E por último, mais ou menos importante, é a etapa onde você vai transformar aquele lead em um cliente, ou seja, você vai fazer uma venda para essa pessoa. E para você fazer uma venda para uma pessoa, você tem que ter muito bem definido quem que é o seu cliente, como eu falei lá atrás. Tem que ter também muito bem definido o seu processo, o seu método, quais são as etapas, quais são os prazos que vai acontecer cada coisa. Eu te apresentei esses 6 pilares nessa ordem cronológica porque ela foi basicamente a forma que eu segui e basicamente ela segue uma linha de raciocínio muito tênue. Você percebe que é uma coisa que faz sentido e que, por exemplo, uma coisa não funciona sem a outra. Na etapa 6, se você vai dominar as vendas, você sabe vender qualquer coisa, você é persuasivo, mas você não tem muito bem o que vender, ou você vai vender para qualquer pessoa, uma pessoa que não é o seu cliente ideal, isso perde totalmente a estrutura e você pode sempre ficar patinando em uma dessas 6 etapas ou quem sabe até nessas 6 etapas. É basicamente aqui que entra a escola eminente. Nos últimos 7 anos da minha carreira, desde 2018, eu tenho cada vez mais estudado, buscado, feito cursos, mentorias, aprendendo na prática como que eu vou acelerando cada vez mais cada ano que passa e como que eu posso transformar isso em um método. Eu fui me questionando isso, aquela pergunta que eu te fiz lá no começo, como que eu cresço no mercado criativo? E foi basicamente em cima desses 6 pilares que eu construí a minha carreira, atingindo diversos clientes, desde clientes como Bettina Rudolph, Santo Flow, Alegra-te Quadros. Juntamente com esses clientes e outros, inúmeros outros, eu fui crescendo cada vez mais na minha carreira até chegar nesse método e ajudar outros profissionais no mercado também a conquistarem essa certa liberdade na carreira, de parar de trabalhar até tarde, de ficar até de madrugada, de pegar projetos que não valorizam o seu trabalho e aqueles clientes chatos que eu não preciso ficar mencionando aqui. Foi por isso então que eu peguei toda essa jornada que eu tive, eu organizei todos os aprendizados e transformei na escola eminente. Um ambiente seguro para você aprender sobre design, carreira, negócios e até sobre posicionamento. Como que você se posiciona no mercado para atrair o cliente correto. Não é apenas uma escola de design que você vai aprender ferramenta e fundamento. Também não é uma escola de vendas que você vai aprender sobre vender e captar clientes. Também não é uma escola que eu vou te ensinar a fazer animação, a fazer 3D, a se posicionar no mercado. Se trata de uma escola, se trata de um ambiente onde você
vai ter tudo isso organizado de forma didática, acessível e organizada, seguindo um cronograma, seguindo uma ordem correta para você estudar e aperfeiçoar cada vez mais a sua carreira. Quero que você conheça a Escola Eminente, este ambiente seguro para você aprender design, carreira e negócios. Enquanto esse vídeo estiver no ar, você pode garantir a escola com 50% de desconto. Em breve, ela vai custar R$ 1.997, mas enquanto esse vídeo estiver no ar, você pode garantir por apenas 12 vezes de R$ 99,50. Essa é a grande oportunidade que você não pode perder. Eu te garanto que a Escola Eminente, ela vai te ajudar na sua carreira, ela vai te impulsionar, ela vai acelerar no mínimo 3, 4, 5 anos da sua carreira de erros e tentativas que você poderia cometer. Eu organizei tudo em um único ambiente para te mostrar um caminho seguro para você aprender sobre design, negócios e carreira. Eu te convido a conhecer a Escola Eminente, o link está aqui abaixo. Eu te espero do outro lado. Até mais.